Olá pessoal, olá meus queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Senhor Patúncio. Esse vídeo de hoje vai ser um vídeo bem complexo. O tema dele vai abrir muitas possibilidades, vai abrir um leque de possibilidades. O tema dele vai ser um tema bem profundo, assim, um tema bem denso. Então eu já vou logo dizendo que a minha opinião não vai ser uma opinião concreta. Às vezes alguns vão dizer que o que eu tô dizendo aqui é bem contraditório com as coisas que eu digo aqui no canal. Outros vão dizer que concorda, outros vão dizer que discorda. Vai ser uma coisa bem relativa, então eu quero até ver os comentários desse vídeo. Eu quero ver a repercussão que esse vídeo vai dar. Porque eu tenho certeza que essa minha opinião aqui vai ser uma opinião que vai ser difícil de agradar todo mundo. Eu não tô aqui para agradar todo mundo, mas você sabe, né? Às vezes as pessoas vêm ao invés de comentar educadamente, vem para xingar nos comentários e eu acho isso muito ruim. O que acontece? Acontece que recentemente saiu duas notícias no Brasil. A notícia que ninguém se importa, que todo mundo tá cagando e andando, mas que virou a notícia do momento, que eu acho que é a pior notícia que existe, que é de Virgínia Fonseca se tornou a mulher mais importante do Brasil segundo a revista Veja. Notícia idiota, né? Notícia que eu não vou nem comentar sobre ela. E juntamente com essa notícia, que foi uma outra notícia que foi nerfada e que depois de algum tempo o pessoal começou a comentar sobre ela, que é uma médica descobriu a cura para os tetraplégicos voltarem a andar. Basicamente, ela criou uma vacina, eu acho que é uma vacina, se não me engano, mas ela criou um remédio, uma espécie de remédio para os neurônios dos tetraplégicos voltarem a ser como era antes, né, quando eles andavam. Então, ela descobriu um antídoto e assim ela tá praticamente sendo exaltada por uma parte de pessoas, porque agora ela pode ter a chance de conseguir ganhar o prêmio Nobel da Paz, né, por conta Nobel de Medicina, né, enfim, de ciência. É porque a gente fala Nobel da Paz, mas tem muitas outras camadas no Nobel, né? Então ela pode ganhar o prêmio Nobel por conta dessa inovação. E é algo que o Brasil sempre faz, né? Inclusive, tem um médico que ele, na Copa do Mundo 2014, esqueci o nome dele, ele já foi no Flow. Ele é palmeirense, ele sempre vai no Flow, cara. Esse cara sempre vai no Flow. Ele, na Copa 2014, apresentou uma ideia de ter, tipo, um mecanismo para os tetraplégicos andarem. Era um esqueletão grandão e tal, e mostrou só 5 segundos daquela porcaria na abertura da Copa de 2014. Um absurdo, né? Eles falaram que ia apresentar isso, a FIFA iria apresentar isso por mais tempo, uns 2 minutos mais ou menos, mas não apresentou porcaria nenhuma, só mostrou 5 segundos e foi nerfado o negócio. Pra você ver como é que as coisas são, né? Não é só Brasil, né? Também é a organização do evento, que é uma grande porcaria, né? É dose, né? Não valorizam nada, não valoriza nada que vem do nosso país. E aí, então, o que acontece? Acontece que no meio desse bololô todo, surgiu, então, uma foto dela lá no carnaval. A médica, que se não me engano o nome dela é Tatiana, tava lá no carnaval, comemorando, etc, não sei o que, etc. E aí o pessoal começou a falar, tá vendo? Não tem só vagabundo, não tem só gente burra, gente sem massa cinzenta na cabeça que fica no carnaval. Tem gente inteligente também, etc. É isso, aquilo, aquilo outro. E começaram a entrar nessa discussão. E aí eu comecei a parar pra pensar nesse ponto de vista. Porque eu pensei, cara, será que o carnaval, será que festas desse tipo tradicionais, que mexem com muita gente, né? Que é festas populares, inteligência, elas conseguem coexistir? Elas podem existir em um mesmo lugar? Essa é uma pergunta interessante, inclusive é a pergunta desse vídeo. Bem, é lógico que a resposta é sim. Assim como existe várias profissões aí que você tem profissionais ruins e bons. Você tem médico bom, você tem médico ruim, você tem engenheiro bom, engenheiro ruim. Você tem várias profissões que existem professores ruins e bons. Então, até mesmo na própria igreja, por exemplo, se for citar o exemplo da igreja, você tem lá pessoas ruins e boas também. A diferença é que a igreja é mais mascarada, assim, né? Ou às vezes não, também pode ser que nem seja mascarada também. Tem gente que na cara dura fala umas coisas e apresenta claramente suas ideias, né?
E as pessoas ainda aceitam. Mas em qualquer lugar vai existir coisa boa e ruim, tá? Vai existir pessoa burra e pessoa inteligente. Então, sim, pode existir. Só que tem um grande problema nessa questão. E que é aí que as pessoas não querem falar. As pessoas não querem falar disso. As pessoas não querem comentar sobre isso. Que é a questão do ambiente. O ambiente influencia as pessoas. A diferença entre a médica ir para o carnaval e a pessoa comum ir para o carnaval é que a pessoa comum, ela às vezes está sem perspectiva de vida. Aí essa pessoa está sem perspectiva de vida, não estuda, não trabalha para algo, não tem um propósito. Essa pessoa vai para o carnaval para querer extravasar. Aí essa pessoa que está sem sentido vai lá e faz qualquer coisa. E aí ela acha que o motivo para estar no carnaval é para desafogar a mente dela. Só que na verdade ela tá sem propósito, ela tá sem ideia. Tá ligado? Ela não sabe o que realmente ela quer fazer. Já essa pessoa que já tem um propósito, ela já tem um sentido para a vida dela, como no caso dessa médica, que ela fez isso, ela conseguiu estudar muito para chegar nesse nível. Essa pessoa ela não vê o carnaval como, ai meu Deus, a razão da minha vida. O motivo para eu desafogar naquilo, para eu entrar naquilo de cabeça. Não, aquela pessoa ali, ela só vai realmente para se divertir, né? Então, existe essa diferença. O quanto que o ambiente te influencia, sabe? Ainda assim, eu acho que é ruim você ir para esse tipo de lugar, mesmo você estudando muito e mesmo você sendo preparado para algum tipo de trabalho ou para algum tipo de serviço. Eu acho péssimo também. Porque, na minha visão, o ambiente pode também te influenciar a você se tornar uma pessoa também burra, coisa que você muitas vezes não é. Então, por exemplo, essa pessoa, como no caso dessa médica aí, ela pode ir para esse carnaval, pode ir para bloquinho, pode ir para qualquer lugar, e ela pode dizer que não é influenciada com aquilo. Mas se ela todo ano ir, ela uma hora ou outra vai começar a acostumar com aquilo, vai começar a gostar daquilo e vai começar a fazer o quê? Vai começar a ter costumes de 90% da população que vai para esse tipo de coisa, né? Vai tomar copo de mijão, vai ficar suja, vai ficar fedida, vai ficar mijando na rua, cagando na rua, vai ficar colada, suada aí, colada um monte de gente suada. Então, ela vai pegar esses costumes, querendo ou não, o ambiente te influencia muito. O ambiente influencia as pessoas. Então, uma pessoa que vai para esse tipo de lugar, ela é influenciada. Querendo ou não, ela está influenciada. Ela já se acostumou com esse tipo de ambiente. E aí que a gente entra num outro ponto também. Para você ver que a discussão ela é mais complexa do que parece. Porque não é uma discussão tão simples. Porque você entra num outro ponto, que é as pessoas inteligentes, que são consideradas inteligentes pela humanidade, elas também já tiveram momentos em que elas não foram inteligentes. Momentos esses que foram difíceis para a vida dela. Eu vou citar dois exemplos aqui que são claríssimos disso. Nikola Tesla e Van Gogh. O Van Gogh, hoje em dia, é exaltado pelas pessoas. É dito pelas pessoas como um dos maiores pintores da humanidade. O cara, né, todo mundo pega aí os quadros dele e transforma isso aí como captura de tela para capa de celular e não sei o que, vira screenshot do celular, alguma coisa desse tipo, vira capa de tela inicial do celular e coisa desse tipo. Hoje em dia as pessoas exaltam o Van Gogh, mas o Van Gogh, ele morreu pobre, ele não conseguiu vender o peixe dele, ele não conseguiu transformar a arte dele em algo rentável na época dele, então o cara morreu pobre. Então podemos dizer abertamente que ele não foi inteligente financeiramente e nem em estratégia de carreira. Na época dele não conseguiu ter essa estratégia. Ele não conseguiu ter inteligência financeira. Esse é um exemplo. A gente pode citar, por exemplo, outro exemplo que é parecido com esse, que é o Nikola Tesla. O cara criou a corrente alternada, bicho. O cara criou a corrente alternada. A corrente que você usa aí diariamente no seu dia a dia, o Nikola Tesla criou. A corrente elétrica alternada que você usa, o cara criou. Só que o cara morreu pobre, porque o cara não conseguiu vender. Teve ali uma rixa ali também com o Thomas Edison e coisa desse tipo. Mas o cara não conseguiu vender. O cara não conseguiu seguir o seu trabalho, não conseguiu seguir em frente.
Então, você entende que existem pessoas ali, existem uma galera que é bastante inteligente, que tinha cabeça. Só que talvez pelo contexto da época, por talvez também ele não ter essa mente aberta para esse tipo de coisa, ele não conseguiu progredir na vida. E ele ficou parado, ele teve esses momentos difíceis. Ele acabou tendo essa situação em que ele não foi tão inteligente assim para administrar a vida dele. Você pode até pegar, por exemplo, esses estudiosos aí do mundo, vai pegar todos eles, tá? Pode pegar aí os caras que criaram as principais teorias das ciências. Você vai ver que esses caras, na sua grande maioria, tiveram uma vida pessoal muito ruim. Eles não conseguiam lidar com a vida pessoal. Às vezes o trabalho que eles tinham era tão ambicioso para eles, eles queriam tanto ficar no trabalho que, mano, aquilo ali meio que deixava eles fora de lugar, entendeu? Se eles fizessem outra coisa, eles ficavam fora de lugar. Eles não conseguiam fazer outra coisa. Então, a vida pessoal deles era péssima. Eles não conseguiam ficar em relacionamentos, não conseguiam ter uma vida normal, não conseguiam ter uma vida estável. Por quê? Porque muitas vezes a vida deles consistia naquilo ali, consistia somente naquela ambição dele pela matemática, pelas ciências humanas, pela ciência da natureza ou coisa desse tipo. Então, cara, você pode pegar todas as histórias de pessoas inteligentes, você vai ver que esses grandes gênios da humanidade, eles tiveram também dificuldades em alguma parte da sua vida, tá certo? E uma coisa é fato, ninguém é inteligente em tudo. Você pode até saber um pouquinho de cada coisa, mas a grande verdade é que você não é inteligente em tudo. Você só é inteligente em alguma área específica. Você vai se especializar em alguma área específica. Porque quando a gente fala de inteligência, até para os dias atuais, a gente tem que pensar que inteligência é um conjunto de informações. Quando você junta uma série de informações e você estuda aquela informação ali, e através disso você cria algo novo, além de estar uma criatividade, como eu já comentei várias vezes aqui no canal, que isso também é o que está por trás de uma mente criativa. Além da criatividade que você teve para fazer isso tudo, você também absorveu informações e criou novas informações por cima daquilo. Então, no final, isso tudo é mais uma questão de coletar informações e analisar elas da melhor maneira possível para criar novas informações. Então, no final, inteligência é muito mais uma questão de coletar informações do que necessariamente você usar sacadas ou criar novas ideias, certo? Enfim, mas é como eu disse, você não consegue ser inteligente em tudo. Você vai ser talvez muito bom em alguma área, você vai ser muito bom em exatas, por exemplo, mas você não vai ser bom em linguagens, por exemplo. É isso. É a vida, né? As pessoas, cada uma, ela tem esse seu jeito, né? E as pessoas às vezes acham que tem pessoas que, meu Deus, são muito inteligentes, essas pessoas são muito capacitadas, as pessoas, elas conseguem ser boas em tudo que ela faz, mas às vezes não. Eu também já descobri pessoas que dizem que são boas em tudo, mas elas têm também muita dificuldade em alguma coisa, né? Eu conhecia pessoas que elas eram relativamente boas ali, por exemplo, em exatas, mas para fazer produção de texto elas tinham uma dificuldade tremenda, coisa que eu não tinha. Eu nunca tive dificuldade para produção de texto, mas algumas outras tinham dificuldade tremenda para produção de texto, mesmo ainda tirando uma nota relativamente aceitável, mas tinha uma dificuldade. Então, cara, é isso que eu penso a respeito de inteligência, tá? E com relação a pessoa ser inteligente ou não. Agora, uma coisa que eu tenho que dizer aqui também é que o carnaval também não é só a única coisa que a gente tem que levar em consideração, tá? Porque às vezes a gente fica olhando uma foto que sai na rede social e a gente fica pensando, caraca, essa foto que saiu na rede social é o que ela faz no lazer dela. E não é bem assim, né? As pessoas, elas levam uma foto de rede social como se fosse verdade absoluta. E a gente tem que pensar que não é bem assim. As coisas não funcionam dessa maneira. Então a gente tem que entender que a vida pessoal da pessoa é totalmente diferente do que foi publicado ali, certo? E eu acho que
não existe esse papo de que carnaval, não sei o que, é uma festa popular, que você tem que descansar e coisas desse tipo. Cara, tem outras formas de descansar, eu não gosto, como eu falei. Eu entendo que tem gente que gosta, inclusive eu falei isso no meu vídeo. Bem, eu dei uma pausa aqui, eu tô voltando. Inclusive eu falei isso no meu vídeo sobre o carnaval, falando sobre esse tema. Eu falei exatamente isso, eu falei sobre essa questão de que tem gente que gosta, e tudo bem, velho. Mas é como eu falei, pra mim não faz sentido. Pra mim, eu olho aquilo ali e falo, cara, qual que é o sentido de eu ir pra uma rua, ficar lá pulando em bloquinho e todo mundo lá amontoado, aquela coisa, nossa, todo mundo parecendo um bando de formiguinha, como eu disse naquele vídeo. Então é como eu falei, tem gente que gosta, tudo bem, tá de boa. Só que agora, eu tenho esse canal aqui exatamente para dar minha opinião. E a minha opinião é que eu acho que existem outras formas melhores para você descansar sua mente depois que você faz um trabalho complexo como esse, tá? Se a pessoa, como ela, por exemplo, achou que o carnaval fosse isso, que fosse a melhor forma para ela descansar e esquecer isso aí, tudo bem. Agora, para mim não é, tá? Então essa é a minha opinião, essa é a minha visão a respeito disso, tá? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje. Deixa o teu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber mais conteúdos como esse. E aliás, digam aí nos comentários o que você pensa a respeito disso, tá? O que você acha a respeito desse assunto, desse tema. Falou, tchau e até a próxima.